amigos de coração, e lá deixamos ninguém, lembramos ao cantar esta canção. Nos últimos anos da década de 60, a televisão, nos dois maiores centros populacionais do país, parecia ter atingido a plenitude do seu desenvolvimento. A TV Tupi, a Record, a Excelsior já haviam consolidado sua posição como meio de comunicação. A TV Paulista, hoje Globo, passava então por grandes transformações. Nesse panorama, a 13 de maio de 1967, é inaugurada mais uma emissora de televisão, a TV Bandeirantes, Canal 13. Eu sou um homem de televisão, eu sou um homem de comunicação, eu sou um criador de bois, eu sou um tirador de leite, eu sou agricultor, sou lavrador e eu gosto da agricultura, gosto do campo. Mas eu sou eminentemente um homem de comunicação. Eu nasci dentro da Bandeirantes, apesar de estar trabalhando há 12 anos, junto com meu pai. Eu já ia lá de pequeno. Quer dizer, tem funcionários, tem 30 anos, que me viram de fralda. E que eu, há uns anos atrás, o chefiei. Então, o próprio relacionamento é diferente. Eu acredito que numa empresa, ela começou como uma pequena empresa, foi para uma empresa de médio porte, hoje ela está entre uma empresa de médio e grande porte. Eu acredito que para uma empresa nacional, de pequeno porte, como era o caso da origem da Bandeirantes, se ela não fosse familiar, ela não daria certo. Não só familiar na família sanguínea. O relacionamento com os funcionários, com os outros colaboradores, é um relacionamento peculiar. Vamos dizer, o Sr. João conhece todos os funcionários da Bandeirantes. Hoje não. Hoje são mais de 1.500 funcionários. E não é mais possível conhecer. Mas hoje eu acho que estamos já de uma maneira empresarial, apesar de continuar sendo uma empresa fechada, familiar. Ela hoje tem uma postura profissional, com profissionais contratados para isso. A TV Bandeirantes, nos seus 13 anos de vida, posicionou-se quase sempre como uma emissora alternativa. Na maioria das vezes, preferiu não competir com as mesmas armas das suas concorrentes. E foi nesses momentos que pôde realizar marcantes programas para a história da televisão brasileira. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague por mais um dia agonia pra suportar e assistir, pelo rangido dos dentes, pela cidade a zumbi, e pelo grito demente que nos ajuda a fugir. Deus lhe pague. Galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, aquela menina, o galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, aquela menina, o galho da roseira. Um esteiro, madeira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, um princípio de noite, um caminho vazio, uma lei, uma esteira,
na beira de rio. Nesses primeiros anos, enquanto ela, trabalhando em silêncio, ela reconstruía o seu parque, reconstruía a sua emissora queimada, fazendo planos para estúdios, não é? Comprando equipamento pouco a pouco, ela procurou atender a esse público, a um tipo de programação, vamos dizer, não tão de fantasia, não tão de pailleté, mas levando ao público talvez uma verdade maior, no sentido jornalístico, por exemplo. Ela sempre foi uma emissora que teve mais coragem de dizer um pouco mais do que acontece, menos comprometida. O povo me ama. Todo lugar que eu vou, o povo me adora, o povo me aplaude de pé. Eu levo meus espetáculos pelo Brasil todo. Tem lugares assim que eu testo, porque dizem, olha, aqui é perigoso, São Luís do Maranhão. Aqui é perigoso, a gente muito religiosa. E a minha fama sempre foi aquela mulher, assim, terrível. As revistas que o juiz ali quer cortar, assim, que eu represento. Não para a sociedade, porque a sociedade é ordinária e podre, mas eu digo para aqueles falsos puritanos que sempre me olharam assim como se eu fosse um elemento nocivo e perigoso ao meu país. Xênia, você tem um programa de sucesso na televisão brasileira, onde você procura, de forma bastante descontraída, conversar com os seus telespectadores ou suas telespectadoras. O sucesso fica por tua conta, não por minha. Você que está achando que eu tenho um programa de sucesso. Eu tenho um trabalho, eu prefiro assim. Sabe, sucesso fica muito pluma, paetê, acrílico, capa de revista. Eu me proponho a um trabalho. Achamos a Xênia assim um tipo novo, revolucionário em esquema de televisão, porque ela era muito espontânea, como ela ainda hoje. Muito espontânea, fala fácil, e colocamos ela numa programação vespertina, onde o alvo era a mulher, como público dela, e comercializávamos a Xênia assim com muita dificuldade, porque os índices da tarde eram muito baixos. O índice máximo que a gente conseguia é índice 5. Quando os índices são de 50% a 40%, nós conseguimos 5%. Mas uma vez nós fomos procurados por um cliente que é amigo da casa. A Xênia, durante uma semana, disse, sexta-feira, dona de casa, você assista o meu programa, que eu tenho uma importante mensagem que vai lhe abrir novos horizontes. E durante uma semana ela disse só isso, uma chamada para criar expectativa. Na sexta-feira, o próprio cliente, o dono do empreendimento, que é um grande vendedor, fala com fluência e fácil, ele fez uma mensagem comercial sendo entrevistado pela Xênia. Ele teve no sábado, a entrevista foi na sexta, no sábado ele teve a visita de quase 1000 pessoas, eram 800 e poucas pessoas, que foram no sábado e domingo por causa dessa chamada. Ele usou apenas a TV Bandeirantes na Xênia para essa promoção. Em 2 semanas ele liquidou todos os apartamentos, que eram 300 apartamentos. Foi um fato inédito e que eu comecei a usar na argumentação para os demais clientes dessa dificuldade, não tendo índice, e vender. Agora vamos entrar um pouquinho na filosofia de programação. Desde o início houve assim, uma certa ideia de tentar a TV optativa, uma opção para o telespectador? Sim, desde o início, porque de início tinha só a Record como força máxima de preferência do público, depois vinha Tupi. Então, se as duas, uma fazia tudo música e shows grandes como fazia a Record e a Tupi com as novelas, então a Bandeirantes partiu mais, como lhe disse, daquela sequência das 8 do humorismo, tentando fazer uma novela e muito esporte e muito noticiário. Isso, eu acho que o do esporte foi uma das coisas marcantes da Bandeirantes, como é até hoje. Isto é um público certo e, logicamente, cada vez aumentando mais, dependendo, evidentemente, de resultados. Por exemplo, agora está fazendo este ano um investimento muito grande na Fórmula 1, que era um campeonato sempre feito pela TV Globo. Mas a desistência da Globo não deixou o telespectador sem essa competição.
apesar de dizer não está em grande forma Fittipaldi e tudo, mas nós temos 2 brasileiros correndo lá e eu creio que foi muito válida a ideia da Bandeirantes partir, forçar mais o esporte. O Alan Jones vai oferecer um combate muito forte, Alaphilippe. O Gilles Villeneuve, desde aquele tempo de Holanda, já não gosta muito do Jones. Então esses 3 que estão aí podem mudar muito o panorama da corrida. Vamos assistir que Jones tem tudo para ultrapassar Lafitte. Colocou por dentro, tenta colocar o bico do carro à frente para fazer a tomada. Alan Jones passou e novamente é o líder no Grande Prêmio da Argentina de 1980. Ele passa Jacques Lafitte, reassume o seu lugar de direito, porque efetivamente é um piloto com sobras para ser o vencedor deste primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1. E o replay da ultrapassagem para você. Alan Jones foi o primeiro em tudo aqui em Buenos Aires, desde o primeiro dia de treinamento. Daí se justificar plenamente a expressão, o seu lugar de direito, que ele agora reassume, como disse o Galvão. Atenção, nós estamos completando 57 minutos cravados de competição no Grande Prêmio da Argentina de Fórmula 1 de 1980. Os musicais especiais, que foi outro grande momento da TV Bandeirantes. O primeiro programa do Chico Buarque, parece-me, nesse período já não estava mais na TV Bandeirantes, mas parece-me que foi feito em preto e branco. E a transição, então, depois, diversos musicais, diversos especiais, com Milton Nascimento e os outros, foram feitos em cores para a TV Bandeirantes, que caracterizou um período importante na abertura de uma série de programas musicais especiais, prestigiando a música popular brasileira.
implantação da TV Bandeirantes não apresentou tantas dificuldades como as emissoras pioneiras. Afinal, a televisão brasileira já tinha história. As emissoras novas tinham experiências em que se basear para que não fossem cometidos os mesmos erros. Essa possibilidade que o João Saad conseguiu de tomar o dinheiro da rádio e investir na televisão Bandeirantes, tomando cuidado que a televisão Bandeirantes não derrubasse a rádio, como aconteceu, por exemplo, que a televisão Tupi derrubou a rádio Tupi, o canal 5 da UVC derrubou a Rádio Nacional, e ele tinha um cuidado em que a televisão Bandeirantes não capitalizasse todo o interesse da cúpula e dos funcionários de maneira a desativar a força da Rádio Bandeirantes. Já vem da rádio a nossa história. Inauguramos nossa televisão há uns 13 anos atrás. E já foi feito um planejamento. Nós sabíamos que naquela altura dos acontecimentos da história da televisão brasileira, ela necessitava estar muito bem equipada, estar muito bem instalada. Então foi feito um prédio, foram feitas instalações, foram trazidos equipamentos, os mais sofisticados e os melhores. Televisão é um esporte muito caro. Quando nós estávamos praticamente prontos prevendo a inauguração para 1965, foi feito um acordo com a TV Globo do Rio de Janeiro, porque a Globo era uma emissora isolada no Rio de Janeiro e a Bandeirantes uma emissora isolada em São Paulo. Então foi feito um acordo de cavalheiros entre as duas organizações. Roberto Marinho e João Saad fizeram um acordo e nós adquirimos uma série de filmes como sócios. Para o Rio de Janeiro era a Globo, para São Paulo a TV Bandeirantes. E alguns filmes nós compramos até para todo o Brasil. As duas emissoras exibiriam, respectivamente, no Rio e São Paulo, e depois revenderíamos para outras praças. A televisão Bandeirantes foi inaugurada em 13 de maio de 1967. Em 2 anos antes, nós começamos a discutir a parte, era mais projeto da parte técnica. Comercialmente mesmo, posso dizer que foi quase tudo de improviso à última hora. Nós chegamos a criar uma tabela de preços em 3 dias, imprimir em mais 2 e saiu uma maravilhosa tabela de preços onde constava toda a programação da emissora, com os intervalos comerciais divididos perfeitamente. E nós que vínhamos de uma grande experiência no setor de rádio, fizemos uma adaptação àquilo que nós considerávamos ideal na televisão, onde a gente sentia as falhas da televisão comercial, que era o exagero de anúncios comerciais nos intervalos. Nós quisemos, então, moderar e caímos no extremo de dar intervalos de 2 minutos e 2 minutos e meio. E como é que foi o show de inauguração? O show de inauguração foi uma luta, mas valeu a pena. Foi feito por Abelardo Figueiredo, um grande show, sinceramente, um grande show. Me parece que depois nós gravamos tudo em videotape, mas parece que durante o incêndio queimou-se esse videotape. De fato, foi um grande espetáculo, foi um acontecimento em São Paulo, a inauguração da TV Bandeirantes, o Canal 13. Em 13 de maio de 1967. Neste momento, as nossas co-irmãs, presentes também nesta cerimônia, ganham mais uma companheira na luta comum pela elevação da cultura, do entretenimento em São Paulo e muito brevemente em todo o Brasil. Que o congraçamento desta noite, no Salão Nobre do Edifício Radiantes, seja, com certeza, a tônica da nossa presença futura na televisão do Brasil. Estamos aqui com os companheiros de reportagem Heitor Augusto, Rodrigo de Moraes e Bahia Filho, para entrevistar as autoridades civis, militares e eclesiásticas e as pessoas gratas presentes nesta cerimônia no Salão Nobre do Edifício Radiantes. Todos reunidos no Salão Nobre do Edifício Radiantes, no instante solene
da entrega a São Paulo, oficialmente, da televisão Bandeirantes, Canal 13. Exatamente no momento em que fazemos o registro da presença no Salão Nobre do edifício Radiantes de Sua Excelência, o governador do estado de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré. É com a bênção de Deus que inauguramos a nossa televisão. Estamos convencidos e conscientes do tremendo impacto da televisão como veículo formador de opinião e da comunicação em massa. Sabemos do seu desafio e dos seus perigos. Aceitamos os primeiros porque não tememos os últimos. E na inauguração da Bandeirantes, eu me lembro que eu estava jantando e vi uma neblina bonita lá no Morumbi e falei, puxa vida, isso dava um número musical. Desci correndo, vi uma cantora franzina passando no corredor e falei, não, essa aí não aguenta. Aí vi o Agostinho forte, daquele jeito, aquele sorriso, falei, Agostinho, eu tenho uma boa para você, vai lá na cabine e grava o seu número musical que nós vamos fazer em playback. Falei, o que você inventou, Moia? Enquanto isso, eu puxei as câmeras para fora e nós colocamos, então, as câmeras do lado de fora da Bandeirantes, aquela neblina. O conjunto que acompanhava era um grupo que vinha e que se despedia dele, ele sentava no banco e fazia o número musical, e eu fiz a direção de TV, fazendo sempre todas as ligações e infusões. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenhas medo de sofrer. Todos os caminhos me encaminham pra você. Para o dia seguinte. Para o dia seguinte nós tínhamos algumas coisas preparadas. Tinha os filmes que tínhamos comprado e tinha uma novela, que era Os Miseráveis, que, com a direção de um trio que tomava conta da parte artística da Bandeirantes, que era o Sérgio de Andrade, o Arapuã, a Barildo Niceias na parte mais de teatro e Álvaro Moia, uma parte assim, musical, uma parte mais bem administrativa. Mas nós tínhamos pronto só um capítulo da novela Os Miseráveis, que praticamente terminou algumas horas antes dela ir ao ar. O início foi meio arrastado, meio empurrado, mas depois, com a ajuda de todo mundo, o negócio caminhou. Nós tivemos dificuldades de produção, que se registravam em pequenos contratempos, e a imagem final não era totalmente feliz. Mas os nossos arrojos foram enormes, tanto na parte de programação como na parte de equipamento. Nós fizemos grandes investimentos. A empresa foi ao limite assim de tudo que havia de moderno na época. Apenas contou com uma dificuldade na sua antena, que essa dificuldade acusava-nos dificuldade na recepção. 2 anos depois de sua inauguração, a TV Bandeirantes é atingida violentamente por um incêndio que destruiu praticamente todas as suas instalações. Completam-se 11 anos que nós tivemos um incêndio que destruiu totalmente
a nossa televisão. Foram destruídas as nossas instalações, o nosso equipamento. Foi o maior incêndio do mundo em televisão, no setor de televisão. E outra coisa curiosa, como era um prédio perfeitíssimo, preparado para qualquer eventualidade de incêndio, para um desastre, uma coisa, ele era totalmente defendido com essas coisas, com mangueiras, com um corpo de bombeiro permanente, com água à vontade, com extintores, com pessoal especializado, e, no entanto, aquilo acabou em minutos, em poucas horas. E nós não tínhamos, por causa disso, nós não fizemos um seguro. Então, o desastre foi maior, que o seguro que eu tinha era ínfimo, muito pequeno, que eu fiz mais para atender um parente, a quem eu agradeço sempre, mas nós estávamos completamente sem seguro. Nós tivemos que recomeçar. O incêndio nos pegou ainda nesta fase de noviciado, porque ele se registrou 2 anos após a inauguração. Dia 16 de julho de 1969, nós tivemos em 1 hora a queda total da parte de televisão e a queima quase que integral de todo o equipamento, que era a última palavra Marconi da ocasião. No dia em que se incendiou o edifício da Bandeirantes, eu estava no edifício da rádio, que é o mesmo bloco, apenas no outro lado. Estava fazendo um programa de rádio às 9 horas das 9 às 9h30. Quando às 9h10 alguém abriu a porta do estúdio e me avisou que estava pegando fogo o prédio da televisão. E eu, inclusive, chamei bombeiros pelo ar, pela rádio. Meus amigos, a TV Bandeirantes, Canal 13, a reportagem do incêndio que destrói os prédios radiantes. Nós estamos tentando nos aproximar, mas infelizmente não há condição, não há fio, e nós estamos, nesse momento, a alguns metros de distância do edifício radiante. Estamos visitando daqui que nós estamos a direção da organização Bandeirantes. O doutor João Saad, que com as próprias mãos, ao lado de seus funcionários, tenta salvar agora a material da parte da rádio, já que na televisão é impossível. O senhor José Saad está sendo comportado por amigos ali adiante. O senhor Admon Gamen, que também aqui está. Roberto Saad, que ainda há pouco estava lá em cima. Esse aqui está no ar? Está no ar também. Tentando salvar também alguma coisa. Enfim, é o que está acontecendo na nossa casa. Nós estamos fazendo essa reportagem, inclusive mais para o arquivo da TV Bandeirantes, sofre esse grande abalo, mas tem certeza que esse abalo não conseguirá destruí-la. Porque a fibra dos homens de televisão do Brasil já está demonstrada vivo na grama. O que vale dizer, que não foi um curto-circuito, né? Um simples achado, se realmente confirmado, não necessita nem de comentário, né, Paulo? Exato, claro. Funcionários pequenos, feridos. Há funcionários da Bandeirantes, inclusive feridos, viu, queimados e asfixiados, porque a dedicação dos funcionários foi a de sempre, Borba. Eu já tinha assistido, inclusive, os mais humildes funcionários da TV Record, da TV Globo. Estão sendo recolhidos pelo pronto-socorro municipal. Está 1, 2, 3, 4, à vista 4 ambulâncias aqui à disposição da televisão Bandeirantes. A gente pensava que era a gozação da gente e acontece conosco. Eu estava aqui, eram mais ou menos umas 9h10, 9h15 aproximadamente, e de repente aquela fumaceira preta sair do prédio. Deu tempo só da gente correr, fechar as portas de aço aqui para salvar o lado da rádio e tirar alguns amigos que estavam já intoxicados. Deu tempo de chamar bombeiro pela rádio, nós chamamos o bombeiro. Porque é como você diz, eu acabei de fazer o programa lá do DT, que faço diariamente com Leporado, etc. Continuei ouvindo o Trabuco, às 9 horas encerrou-se normalmente. Fiquei esperando então que entrasse o Salomão lá de Cabo Quente. E aí senti que a rádio saiu do ar, mas para nós profissionais, nós sabemos perfeitamente que numa situação dessas de transmissão internacional, acontece que enquanto se ajuste um cabo e outro... Os últimos campeonatos paulistas de futebol, o torneio Robertão, o Teatro Cacilda Bécia, Roberto Arruda. Nós temos uma responsabilidade fora do comum. Nós somos a única emissora no Brasil a possuir esses tapes. Eu espero de todo o coração que de um modo ou de outro, eles tenham sido salvos
Olha lá uma parede, uma nova parede ruindo, mas dessa vez, felizmente, não há perigo, não há ninguém nas proximidades, até certo ponto isso já era esperado. O Sr. João Saad, naturalmente tomado de intenso nervosismo, mas talvez ainda consiga exprimir algumas palavras. Sr. João Saad, apesar de toda a situação, nós estamos aqui realizando a gravação do incêndio de nossa própria emissora. Eu sei que é inoportuna, é muito difícil solicitar do senhor que diga alguma coisa, mas é a nossa função. Cuidado com o choque. Telespectadores do Canal 13, nós estamos aqui assistindo consternados, né, à destruição do edifício que nós construímos com tantos anos, com tanto trabalho, com tanto denora. Está sendo devorado pelas chamas. É um acontecimento lastimável. Mas estamos tranquilos. Devemos ressaltar a manifestação de solidariedade dos nossos colegas de rádio e televisão e principalmente do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A mudança de objetivos conduziu a uma transformação na programação da emissora. Foi escolhido seu público-alvo e, em função disso, a Bandeirantes passou a ser conhecida como a emissora de audiência qualificada. E, evidentemente, a audiência qualificada não era pela qualificação, ela tinha um significado duplo. A audiência qualificada porque as pessoas que nos viam nos qualificavam. E pelo tipo de programa que você dava, que era para uma audiência mais especificada. Realmente nós passamos por uma fase boa de audiência qualificada. Nós assim chamamos porque não queríamos entrar na disputa da popularidade ou do popularesco e nos dirigimos mais a uma faixa de audiência mais qualificada. Os resultados foram bons. Bons na comercialização, mas pequenos em relação ao montante, ao bolo publicitário, às verbas que estão no mercado. A CLAC foi um organismo criado paralelo à televisão Bandeirantes. Ela nasceu de 3 pessoas, aliás, principalmente João Saad, Roberto de Oliveira e eu. Ela se dedicou inicialmente a produzir textos de espetáculos e shows para teatros em excursões ou pelo interior e também depois para a televisão. Ela começou a produzir para a televisão. Ela é a responsável por os grandes musicais de artistas englobados, não englobados não, quer dizer, dando ao artista uma certa liberdade de criação e dando um enfoque a eles, à personalidade deles, mas não só ao sucesso. O apelido de Cartola eu ganhei há muitos anos no Morro de Mangueira, porque eu trabalhava em obra, então não era uma cartola, era um chapéu coco. E eu botava aquilo na cabeça por causa do cimento, porque o cabelo já era duro. Caiu o cimento, ficava mais duro ainda. Então eu usava aquela cartolinha e ditado, quando eu saía da obra, chegava em casa, limpava bem limpinha, ia dar minhas voltas pelo morro. Aí começaram a me tratar de cartola, 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 e o apelido pegou. Chora, desfaça chorar, aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora, a pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra, ó triste senhora. Desfaça e chora, todo pranto tem hora. Vicente Leporassi, o homem do trabuco,
é o convidado desta noite do programa Informação da Rede Bandeirantes. Seu Leporassi agora com Trabuco vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi agora com Trabuco vai dar um tiro nos assuntos nacionais. A Bandeirantes, depois do incêndio que a destruiu, ela, pelas contingências técnicas, ela estava praticamente destruída. Ela não tinha equipamento, ela não tinha nada. Então, era necessário a subsistência dela. Era necessário criar uma marca para ela. Ela tem um objetivo para se posicionar no mercado. Evidentemente, com muito pouco equipamento, surgiu uma coisa que foi providencial. Foi a instalação da cor no Brasil. A Bandeirantes foi a pioneira da cor no Brasil. Ela foi por muito tempo chamada a imagem colorida de São Paulo. A imagem colorida de São Paulo, TV Bandeirantes, só lhe traz felicidade. O próximo programa é em cores, TV Bandeirantes, canal 13 em cores. Seguindo a sua linha de programação, a TV Bandeirantes conseguiu realizar um respeitável trabalho de telejornalismo na segunda metade da década de 70. Eu tentei levar para lá, né? Eu procurei pôr na Bandeirantes mais esse espírito de aprofundar mais a matéria, né? Que o Jornal Nacional não tinha. Eu também tive chance na Bandeirantes, pelo tipo de estação de emissora que é, de fazer uma coisa mais popular do que era aqui, né? Também eu podia lá, pelo tipo de emissora que é, pela tradição jornalística que ela tem, e é respeitável. Aí eu não falo só da tradição da TV, mas que vem da Rádio Bandeirantes, então é uma tradição de décadas, né? Dentro ali daquela empresa. Então, era também possível tratar de problemas mais controversos, né? Se as chuvas de domingo passado se repetirem, moradores da freguesia do Ó ficarão ao desabrigo. A previsão é de Nelson Vitorino da Silva, com fundamento no que aconteceu quando a família se preparava para ver pela TV o jogo do Corinthians. Ele é um dos moradores da divisa entre freguesia do Ó e Itaberaba, onde ficam a Vila Bancária, o Parque São Luís e o Jardim Esperança. Essa região foi totalmente invadida pelas águas do Rio das Pedras, destruindo os poucos móveis e roupas dessa gente humilde. Até onde veio a água? A água foi essa altura aqui. E deu para salvar esses aparelhos eletrodomésticos? Só a televisão, que nem a geladeira, porque ainda deu tempo nós conseguir pôr aqui em cima da mesa. E o resto nós ia, conforme ia ponhando em cima de uma coisa ou de outra assim, e aquilo ia caindo e tudo. O transbordamento já aconteceu outras vezes, mas agora estão realmente assustados os moradores. Acontece que o córrego está sendo canalizado para a construção da Avenida Rio das Pedras, mas as obras estão sendo consideradas muito lentas. As obras de canalização foram responsáveis por isso? Eu acho que sim, porque aqui sobre o serviço aqui da rua, aqui eu acho que ficou alto, e a água vem na manilha e volta para trás. A evolução técnica da televisão e uma maturidade em termos de organização empresarial permitiram que a TV Bandeirantes se expandisse e deixasse de ser apenas uma emissora local. João de Petralha, que estava na direção artística de produção e programação da TV Bandeirantes, sugeriu e forçou muito João e José Saad para que ampliasse a rede, ou seja, que iniciasse a rede. Foi o primeiro passo para o Rio de Janeiro com o Canal 7 do Rio de Janeiro e o mesmo Canal 7 também de Belo Horizonte. A nossa filosofia de produção é um pouco diferente. Nós, ao estabelecermos objetivos da empresa, traçamos um máximo de 70% de índice de produção na matriz. Existe a tentativa e o objetivo, claro, de que se produzam em outros mercados, como Porto Alegre, como Recife, como Salvador, o Rio, Belo Horizonte,
produtos que sirvam não só para aquela localidade, mas que se possam entrar no resto da rede nacional. Você está roubando, Mão Lufa. É a última vez que vou jogar com você. A última, hein? Vamos lá. Três. Mostra. Perdi outra vez. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Convidado para trabalhar num filme lá em Hollywood, bancando o seu capitão Crude e aceitando a proposta vantajosa, logo embarquei, eu e o Kevin Calloway. Chegando lá fui apresentado à grande celebridade. Tem ciúme do sol, do ar, do mar, tenho ciúme de tudo, tenho ciúme até da roupa que tu vestes. Esse programa que atualmente eu faço na Bandeirante é assim. Não tem truque nenhum. Sou eu no palco, meus convidados, na maioria meus amigos, na plateia gente que gosta de mim, que não gosta também, mas que quer saber como é esta mulher de perto. E gente que vai para estar perto dos artistas, dos políticos, para protestar quando é um político que diz alguma coisa que o público sente que não é verdadeira. E eu gosto muito dessa coisa espontânea, sabe? E sentir de perto, no olhar de cada pessoa, o que aquela pessoa está sentindo através daquela entrevista que eu estou apresentando, daquele papo que eu estou tendo, como dona de casa que sou, com os problemas que tenho e que a gente vive no dia a dia e que comenta através desse veículo mágico que é a televisão. Do Canal Livre, que é uma grande entrevista, porque eu acho que agora chegou a hora de mergulhar com mais profundidade nos assuntos. Quer dizer, a fase de abertura já foi cumprida. Agora nós estamos na fase de mostrar, vamos dizer, ao povo, com mais profundidade, os grandes problemas nacionais. E toda vez que você sintonizar o povo com esses problemas, você não só está abrindo campo para o jornalismo de televisão, como você também vai criar, vamos dizer assim, um novo mercado para a televisão brasileira. Eu acho isso fundamental. Mudaram os tempos, mudou o Brasil, mudou o mundo, mudamos nós. Começaram as implantações de novelas lá. É um assunto completamente novo para mim. Inclusive, não só para mim, acho que como para toda a Bandeirantes. Ninguém tinha experiência de novelas em larga escala. E é difícil administrar uma novela? Para quem nunca viu, é muito difícil. E eu acredito que no começo a gente errou muito, demos muitas cabeçadas, mas tudo isso aí foram se somando, acertos e erros, e se deu, acho que em toda a turma, não só em mim, uma experiência boa. E hoje em dia nós estamos produzindo numa escala industrial. E a dívida, hein, pai? Bem, ele pensa que eu estou com dinheiro na mão, que eu vou poder pagar nesses dias, mas esse é um outro assunto. Eu garanto para você que agora ele não vai ter pressa nenhuma em me cobrar. Você deve 300 mil cruzeiros a uma pessoa. Para quem? Para quem? Dudu. Dudu, dono da oficina, mecânico. Aquele mesmo que você resgatou o cheque do Julinho.
de amor, de flor, de sonho. Guarda meu coração tristonho, nele ficou a primavera, meu mundo de quimera, de estrela vespertina. Planos para o futuro, bem objetivos. Bom, eu acho que, e óbvio que a gente tem discordância disso, entre eu e o Ricardo, eu acho que nós estamos ainda buscando um caminho. Não acredito que nós tenhamos já encontrado o nosso caminho. No passado tivemos uma posição de audiência qualificada, com filmes e tudo, mesmo porque era uma única opção, nós não tínhamos como produzir. De repente nós partimos para uma produção violenta. Hoje nós estamos, o número de horas que a Bandeirantes gera é muito grande. Mas nós saímos de um ponto e fomos para um outro lado. Agora nós estamos começando a buscar um equilíbrio. Acho que a nossa tendência é de buscar novos caminhos. Eu não acredito nos caminhos que estejam. Quer dizer, eu não acho que eu seguindo os passos do meu concorrente, ou dos meus concorrentes, quer dizer o sucesso. Eu acho que cada empresa, como cada pessoa, cada um tem o seu caminho. E a Bandeirantes está procurando dela. Eu acredito que hoje ela esteja mais perto dele, bem mais perto. Mas ela ainda tem muito que andar, tem muita coisa para fazer. E tem que encontrar a sua própria identidade, o seu próprio caminho. É preciso que o público, o telespectador, passe a acreditar também na Bandeirantes. Que ele não fique obcecado pela outra emissora, a ponto de não querer saber se tem alguma coisa de interessante na Bandeirantes. E esse trabalho, essa rapaziada está realizando com sucesso. Mas não é em pouco tempo que se consegue obter um resultado satisfatório. Eu posso garantir a você que dentro de 6 meses, 1 ano, as condições artísticas da Bandeirante estarão muito melhor reconhecidas, que já são boas, mas estarão muito melhor reconhecidas entre os telespectadores. Hoje, nossa rede conta com cerca de 23, 24 emissoras de televisão coligadas, cobrindo todo o Brasil. E os planos nossos é esse, é mais equipamento e nos constituir na segunda rede brasileira, por enquanto. Eu acredito que a Bandeirantes esteja no caminho certo. Eu realmente boto muita fé nela, somente com os ajustes, com aprimoramentos dos nossos produtos, reforçando mais a área de jornalismo, que é o grande papel da televisão, e na área de shows, que ainda falta aí um pequeno aprimoramento. Porém, nas outras áreas, acredito que a gente esteja bem direcionado e atingindo aí uma boa eficiência. Ela será, sem dúvida nenhuma, uma das 3 redes. Me parece que ela também, e quando eu digo ela, eu estou lá. Não digo ela como uma coisa isolada do meu trabalho, não. A minha cabeça, a do Abujanra, que hoje está lá, e dos outros profissionais que lá trabalham, eu acho que a nossa cabeça vai depender muito dessa terceira rede que deva se formar. Porque ela, por falta de opção, vai ser a opção. Talvez nós tenhamos de beber nessa possibilidade o novo comportamento da própria rede Bandeirantes. E através já de uma rede mais bem formada e de um know-how profissional existente, talvez conseguir um resultado melhor até do que a nova rede que venha se implantar.
a terra ou do céu, sempre é mais azul. Saudamos a todos, amigos de coração, e lá deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção.